Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro Vigia 11 e por que iremos falar dele? Exatamente porque ele ficou em primeiro lugar na enquete sobre Fiagros que lançamos semana passada. E você, meu amigo, sempre lembre de dar uma passadinha aqui na nossa comunidade para votar nessas belíssimas enquetes que a gente traz conteúdo de qualidade para você e aqui você fica sempre bem informado. Você vê aqui, por exemplo, aqui ações campeões das carteiras de 12 equipes de research, aqui dividendos distribuídos pela Gerdau, dividendos distribuídos pela CSN Mineração. Passem aqui, votem nas enquetes. No momento, a ação do Vigia 11 está custando R$ 9,55. Nas últimas 52 semanas, ele teve uma mínima de R$ 9,36 e uma máxima estúpida de R$ 11,50. E o dividend yield, meus amigos, vocês não estão vendo errado não. Não estão não. 19,11 isento, meu amigo, isento de imposto de renda, que é muito importante. 19,11, quase 20% ao ano. E mesmo assim, com esse belíssimo dividendo, as cotas do fundo desvalorizaram nos últimos 12 meses 9,31%. Você verifica aqui que o topo foi bem aqui. Só que aqui eu tô colocando o gráfico desde o lançamento do fundo. Desde o lançamento do fundo, que aconteceu no finalzinho, já quase que no apagar das luzes de 2021, tive aqui no meio de 2021, ele teve o IPO na bolsa em novembro e apareceu aqui nas cotações já em dezembro. Aqui foi a máxima histórica dele, mas já tem mais de um ano. Por isso que aqui tá mostrando outra máxima que foi bem aqui nesse ponto, em 26 de maio. Mas você vê que depois ele caiu. Nessa época aqui, o P sobre VP dele estava na faixa de 1,20. Ou seja, estava caríssimo as cotas do fundo. Aí houve uma correção e ele começou a trabalhar nessa faixa aqui, mais realista, digamos assim, na faixa de 10, ó, 10 e um pouco mais alto. E aqui foi mais ou menos por onde eu comprei o fundo. Eu comprei exatamente num dos momentos de alta, começando aqui do final de junho até hoje, eu comprei exatamente num dos momentos de alta que ele teve. Foi muito azar, viu? Aí depois ele caiu e voltou para essa faixa de 9 alto, e é o que ele tá trabalhando nos últimos meses. Ele caiu muito, como todos os fundos imobiliários e fiagros, nesse finalzinho do ano, a partir de novembro do ano passado, mas só que ele ficou estável, ele não ficou caindo. Teve uma queda agora, você vê que ó, a mínima dele foi recente, foi no dia 27/4, exatamente no meu aniversário. Eu não lembro o que foi exatamente, mas eu acho que foi um anúncio de alguma coisa relacionada a um grande devedor do fundo, que é a Langiru. A gente vai ver isso daqui a pouquinho no relatório deles. Só que depois disso, ele voltou a subir e ganhou um bom valor já. Ele já está retornando a esse valor mais próximo do valor patrimonial dele, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E aqui a gente verifica o valor patrimonial dele, que é 9,51, ou seja, o P sobre VP dele está exatamente 1. Ou seja, ele nem está caro, nem está barato. E normalmente esse fundo, por distribuir altos dividendos, ele normalmente trabalha na pior fase dele. Fora agora, ele trabalhou na faixa de 1,02, 1,03. Há pouco tempo atrás, ele estava na faixa de 1,05. Mas aí, com esse problema da Langiru, fez ele cair. E vocês viram que ele chegou a 9,36. Nesse 9,36, ele deve ter ficado 0,99. Deve ter ficado abaixo do P sobre VP, que foi um ótimo momento de compra. Lembrando, meus amigos, que aqui a gente não faz recomendação nem de compra, nem de venda de nenhum fiagro, fundo imobiliário ou ação. Você vai pegar esses números que eu estou passando, estudar mais profundamente, aí sim você decide pela compra ou não. No momento, ele está com esse valor aqui de caixa, 15.674.000, e o valor patrimonial do fundo já está em 822 milhões. Ele já se torna, com esse valor, um dos maiores fiagros. Eu acho que ele deve estar no top 3 maiores fiagros. Se eu não me engano, atualmente o maior é o KNCA, em segundo é o Rura 11, em terceiro eu acho que é o Vigia. O número de cotistas está bem bom, considerando que é um fundo que agora que ele está completando 1 ano e meio. Ah, meu amigo, eu não gosto de comprar fundo novo, tem que estar pelo menos com 5 anos, então você vai ter que sentar e esperar mais uns 3 anos e meio para começar a comprar. E nesse momento pode ser que o valor já esteja bem mais alto. E lembrando, daqui a pouco a gente vai falar que ele é um fundo 100% atrelado ao CDI. Então, se houver uma queda da Selic, que ainda não tem nenhuma previsão, mas se houver uma queda da Selic, isso vai refletir nos rendimentos pagos pelo fundo. Com certeza vai haver uma redução se houver redução na taxa Selic, que afeta o CDI
e obviamente vai afetar os rendimentos do fundo. Nesse 1 ano e meio de fundo na bolsa, ele distribuiu em média 15 centavos. Basicamente é essa, a média dele é 15 centavos. Até hoje é 15 centavos. A liquidez diária dele é 4 milhões, onde é uma liquidez muito boa, muito fácil comprar e vender esse Fiagro. E a gente vê aqui que o último rendimento distribuído por ele é 15 centavos, igual à média dele, o que deu um dividend yield de 1,47%, muito top isso. Isso no momento que a cota estava R$ 9,87, agora está R$ 9,50. Se ele distribuir 15 centavos de novo, esse dividend yield vai ficar maior, porque dividend yield é inversamente proporcional à cota. Se a cota sobe, o dividend yield desce. Isso considerando o mesmo rendimento. Se a cota desce, o dividend yield sobe. Como a cota diminuiu, se ele distribuir 15 de novo, o dividend yield vai ser maior. Aqui tem todos os dividendos distribuídos desde o ano passado. Apesar dele ter entrado na bolsa no finalzinho de novembro, ele só começou a distribuir dividendos, e vocês viram que ele começou a aparecer as cotações já no meio de dezembro, ele só começou a distribuir dividendos em março. Então, em março de 2022, 14 centavos, depois 15, depois 15, depois 15, subiu para 16, depois 17, depois 17 de novo, depois caiu para 16, 14, 14, janeiro desse ano 15, depois 15 em fevereiro. Esse dividendo distribuído em março se refere aos pagamentos recebidos no mês de fevereiro, que teve menos dias úteis, isso afeta muito os pagamentos recebidos. Então distribuiu menos, e agora no mês de abril, 14 centavos e meio, praticamente 15 normalmente, né? Por isso que aqui mostra 15. Você olha que mostra 15, mas na realidade não foi 15, foi 14 centavos e meio. E agora a gente vem aqui para o relatório do mês de março. E aqui no topo, do lado direito, eu vou colocar um cardzinho mostrando meu último vídeo sobre o Vigia. Muita coisa que eu vou falar aqui, a gestora, a Valora no caso, só faz Ctrl+C, Ctrl+V aqui nesse relatório, então muita coisa eu não vou reler, porque já foi tudo lido. Como essa parte aqui de objetivo, público-alvo, taxas e tudo mais, foi lido nos últimos relatórios, então você chega lá nesse vídeo que eu coloquei no topo, até porque é bom você ver um vídeo anterior para comparar como está a evolução do fundo nesses meses. Aqui a gente vê que no final do mês de março, aqui é como se estivesse no fechamento de março, mas esse relatório aqui, que se refere aos dividendos anunciados em abril e pagos em abril, apesar do relatório ser de março, se refere a esses rendimentos. Ele foi lançado recentemente, nessa semana, no iniciozinho de maio, ou seja, tá quentíssimo esse relatório. Então a gente vê que o patrimônio líquido dele, distribuído em 27 ativos, é de 927 milhões. É porque, aí você olha, mas não estava dizendo que o patrimônio líquido dele é 882 milhões? É 882 milhões, mas o total investido é 927 milhões. É porque na realidade ele tem uma dívida aí. Por isso que tá 927 milhões investido, mas ele só tem 882 milhões de patrimônio líquido. O fundo teve uma emissão recente, vocês verificam aqui falando da quarta emissão de cotas, por isso que o valor do patrimônio líquido dele está maior. Alguns meses atrás, quando eu comecei a fazer vídeos sobre o Vigia, era na faixa de 300, depois ele subiu para 600 e agora já está 882 milhões. Ele está fazendo algumas emissões em pouco tempo e aumentando o valor do patrimônio líquido do fundo. Essa parte aqui é aqueles comentários do gestor que é sempre bom a gente ler, até porque isso aqui sim muda de mês a mês, de relatório a relatório. Então aqui ele fala que nesse mês de março, o fundo adquiriu 156 milhões em novas CRAs. Aí ele fala 55 milhões nessa Bela Agrícola 2, 22 milhões na Cotricel 2, 78 milhões na Viagril 4, 8 milhões na Rodoil, 4 milhões na Santa Fé e 18 milhões na Cotricampo. Eu não me lembro dessa Cotricampo, mas essas outras empresas aqui são antigas devedoras do fundo. Esses aí são novos CRAs de empresas que já têm, digamos assim, quase uma parceria de empréstimos com o fundo. E aqui ele ainda fala, a equipe irá trabalhar nos próximos meses para continuar aumentando a diversificação da carteira, seja a diversificação geográfica ou seja nos elos da cadeia produtiva agroindustrial, mantendo disciplina de seleção de ativos e prioridade na alocação de ativos de estruturação proprietária. E eu acho que desses comentários do gestor, o mais importante é isso aqui. Basicamente, depois que o fundo lançou esse relatório, o pessoal leu, aí o pessoal começou a valorizar de novo a cota, que vocês viram que no finalzinho de abril, ela teve a mínima nas últimas 52 semanas, e provavelmente aquela mínima histórica dele, de R$ 9,36.
centavos. Deve ser exatamente por causa desse negócio aqui do CRA da Languiru, que aí ele fala sobre o CRA. Vamos lá ver o que ele fala. Sobre as últimas informações divulgadas pela Languiru, entendemos que os movimentos reforçam o alinhamento em direção à solução, para haver a solução da reestruturação do endividamento pretendido pela cooperativa. A Languiru é uma cooperativa. Nesse sentido, a gestora, no momento, envida esforços para adicionar, reestruturar a composição de garantias das operações, a fim de assegurar da melhor forma possível o crédito concedido. De todo modo, a gestora permanece acompanhando de perto esses ativos da carteira do fundo e informa que até o momento a remuneração dos CRAs continua adimplida, ou seja, a Languiru continua 100% adimplente com as suas obrigações com o fundo. Ela não parou de pagar o fundo, apesar de estar tendo problemas. Eu já fiz umas contas, a Languiru possui mais ou menos em dívida cerca de 3% do PL do fundo. Salvo engano, no relatório passado eu falei 20. Eu me confundi se eu falei 20. Então é isso. Mas então ela tem mais ou menos em dívidas com o Fiagro cerca de 13% do patrimônio líquido. São 3 CRAs da Languiru. Aqui no relatório ele fala o seguinte, que no final do mês de março, o fundo conta com a reserva de caixa equivalente a 6 centavos por cota. Apenas 6 centavos por cota, muito pouco, né? Aqui está a carteira do fundo. Aqui você encontra os ativos, ou seja, os devedores. Todos os devedores aqui do fundo. Você vê que vários são repetidos. Ó, Cotricel tem várias vezes, Coagril tem várias vezes, ó, Cotrisul tem várias vezes também, Languiru, olha aqui, Languiru tem 3 vezes, Languiru aqui e Languiru aqui. Como eu falei para vocês, ó, 6% aqui, 3% aqui e quase 3% aqui. Totalizando na faixa de 12% na realidade. Eu acho que da outra vez eu mostrei isso aqui, somei os 3 que dava quase 20%. E eu cheguei a falar 20%, se eu não me engano. Mas o certo é isso aqui, que aqui é o PL. Aqui tá o valor em dinheiro, aqui tá falando do segmento, aqui fala as taxas de juros. O fundo é 100% alocado em CRAs e esses CRAs são 100% CDI. E aqui no final ele fala exatamente do valor do caixa bruto, que é provavelmente aquele valor dos 6 centavos que ele fala. Só que ele tá com esses rendimentos a distribuir e provisões no valor de 120 milhões. Que ele explica aqui, ó, que isso aqui inclui 102 milhões em compromissos de recompra de CRAs vencidos. Então, por isso que está negativo. Então, o caixa líquido dele está negativo em 105 milhões. É como se esses 15 milhões nem existissem. Ele ainda está com a dívida aqui. É um negócio meio que confuso. Eu acho que eu nunca tinha visto isso aqui em relatório nenhum de nada, nem de fundo imobiliário, de nenhum Fiagro. Esse valor aqui equivale a cerca de 11% do PL do fundo. Não é pouco, mas também não é nada de extraordinário. A partir daqui, pessoal, se você quiser, você dá uma pausa, que ele vai mostrando um pequeno resumo sobre cada um dos ativos, ou seja, sobre cada um dos devedores do fundo. Então, se você tiver interesse, você vai dando uma pausinha. Então é isso aí, pessoal. A gente vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, meu amigo, se inscreva agora. Deixa aquele likezão e ative o sininho. É isso aí, valeu. Até a próxima e fui!